Pronto, queridos, então vamos dar continuidade, não é? Pronto, eu estava para ler com os irmãos o texto de 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Né? Nós estamos falando das características aqui do ministério do profeta Elias com o ministério de João Batista. Não é? E quando ele fala que ele iria no espírito e no poder de Elias, está se referindo a características, semelhanças, não é, de comportamento e semelhança da mensagem trazida e a semelhança ministerial e a forma com que se trazia a mensagem de arrependimento para a nação. Então é nesse ponto que está falando no espírito e no poder de Elias. Não está dizendo que seria o Elias, não é? É bem claro que a Bíblia nunca disse isso. Mas vamos voltar aqui. 2 Reis 1,8 diz: responderam-lhe eles, falando de Elias. Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Nota-se que a vestimenta de Elias era uma vestimenta de pelo e ele tinha um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. Então o texto de 2 Reis mostra como Elias se vestia. Vamos ver então que existe uma semelhança da forma como Elias se vestia para a forma como João Batista se vestia. Marcos 1,6 diz assim: ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Aqui diz que eles se vestiam parecidos. Ele se vestia de pelos, diz que ele se vestia de pelos de camelo e também usava um cinto de couro. E a alimentação dele era balanceadíssima. Se alimentava de mel e gafanhoto. Olha aí, uma dica aí tremenda para quem quer emagrecer. Vamos lá. Os dois, ambos, gostavam de ir para lugares desertos. Não é? Vamos ler aqui segundo 1 Reis 17, 2,6. Depois veio Elias a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Então aqui nota-se que ele se retirou para passar esse período de 6 meses, segundo uma determinação de Deus. Mas nós notamos que depois, no capítulo 19, Elias, ele vai para o deserto e ele se esconde em uma caverna. Então, ele gostava de lugares áridos, da mesma forma, lugares desertos, não é? Da mesma forma, João Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 80, diz assim de João: ora, o menino crescia e se robustecia em espírito, e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Então, ele viveu no deserto. Acredita-se que ele passou um tempo com os beduínos, uma tribo que vive no deserto, e a Bíblia diz também que a mensagem de João Batista muitas vezes era no deserto. Então ele tinha o estilo de vida de buscar lugares solitários, desérticos, assim como o Elias. Agora, existe um texto que eu gostaria de mostrar, que o próprio João Batista disse que ele não era Elias. E assim eu acho que eu encerro toda a discussão por aqui. Ok? Se o próprio João Batista disse que não era o Elias, não tem como a gente ficar batendo nessa tecla, por todas as razões que nós já tratamos aqui. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? Uma pergunta feita para João Batista. Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram: pois, quem és tu? Elias? És Elias? Perguntaram para ele. Respondeu ele: não sou. Então ele disse claramente que ele não era o Elias, ok? És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que podamos dar a resposta ao que nos enviaram, que diz de ti mesmo? Respondeu ele: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele se identificou com aquela profecia que a gente havia falado, do profeta Isaías, e ele seria a voz do que clama no deserto. Ele fez uma associação com aquela profecia para que não houvesse nenhum tipo de confusão de que ele era o Elias.
tá certo? Ele disse, eu sou a voz. Tá bom, eu sou aquele camarada que deveria trazer essa mensagem. Bom, se ele mesmo disse que não era o Elias, eu acho que a discussão está terminada por aqui. Certo? Então vamos ver então, fazer a leitura do texto de Malaquias capítulo 4, que vai nos trazer mais luz à questão das duas testemunhas, né? Esquecendo essa questão do Elias e deixando de lado, eu acho que já está resolvida entre Elias e João Batista, esse embate aí. Vamos falar sobre Malaquias capítulo 4, versículo do 1 ao 6, que vai mostrar uma profecia acerca do período em que Elias viria, e ele iria pregar ali em Jerusalém, ok? Lá em Apocalipse 11 diz isso. Lá diz isso, né? Então a gente vai estar fazendo uma referência a essa passagem de Apocalipse 11. Lendo Malaquias 4, do 1 ao 6, certo? Diz assim, nota-se que o texto que a gente vai ler faz referência ao período da tribulação. Então o período que o Elias voltaria, o Elias mesmo voltaria, seria o período da tribulação. Vamos lá ler aqui. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Quando ele fala aqui o dia, eu vou trazer um estudo aqui sobre o dia, o que deve ser esse dia, né? A Bíblia fala sobre o dia do Senhor, o dia, do que essas palavras tratam. Quando a Bíblia fala sobre o dia aqui, está se referindo ao período tribulacional, que vai desde o arrebatamento da igreja até o período da tribulação, certo? E também, especificamente, abrange todo esse período, até a segunda vinda de Cristo, certo? Então a gente vai identificar que o profeta, quando vier, as duas testemunhas, os dois, irão profetizar durante o período da tribulação. Isso já está lá em Apocalipse 11. Mas até aqui não havia sido escrito ainda o livro do Apocalipse. É bom pensar nisso. Era a única coisa que eles tinham para interpretar. E a gente percebe que ele está falando de um período de tribulação. Versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. Então aqui ele está falando claramente de um período da segunda vinda de Cristo. Primeiro ele falou do período da tribulação, se referindo ao dia, e se referindo a um período em que as coisas iriam se abrasará, né? É usada a expressão aí no versículo 1, falando do período da tribulação em si. E depois ele diz, no 3, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando certamente da batalha que vai haver com o nosso Cristo na sua segunda vinda, que destruirá todos os ímpios e o exército do anticristo. A gente sabe disso. Versículo 4. Lembrados da lei de Moisés, meu servo, a que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nota-se que Elias viria justamente nesse período de tribulação. Todo o contexto está falando disso, que é o contexto lá de Apocalipse 11. E ele diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então o texto é muito claro quando fala desse período em que as duas testemunhas vão profetizar, e nos garantindo que o profeta Elias é uma das testemunhas. Esse texto basicamente coloca, né, Elias, ele vindo exatamente nesse período, ok? Então estarei dando uma pausa nesse vídeo e a gente vai continuar o assunto no próximo vídeo.